Estamos de volta com o Iluminuras, que hoje é em homenagem ao centenário de nascimento do poeta João Cabral de Melo Neto. Quem está ao meu lado neste segundo bloco é o escritor Marcos Linhares, que é presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal e autor também do livro que faz uma homenagem ao poeta, é o Cartas ao Poeta Dormindo, João Cabral de Melo Neto. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, muito prazer estar aqui e voltar para esse programa tão bonito que a gente sempre acompanha. Ai, que bom, prazer é todo nosso. Bom, o livro, né, ele foi feito depois de uma entrevista, ele nasceu depois de uma entrevista que você fez com o João Cabral. Essa entrevista não foi publicada. É verdade. E aí você ficou com aquilo na cabeça, você tinha que compartilhar isso com os leitores, né? O tipo de coisa que não dá para guardar. É verdade. A partir daí você teve a ideia de criar o livro com cartas de personalidades dirigidas a João Cabral de Melo Neto. Conta pra gente como é que nasceu essa história. Olha, engraçado, você falando isso me bateu uma reminiscência muito interessante. Eu era professor, ainda sou, né? Mas naquela época eu me dedicava mais, estava no início da minha carreira de jornalista. E eu sempre, quando ia dar aula em cursinho pré-vestibular, eu tinha mania de me vestir, de me fantasiar para dar as aulas de literatura. E eu ia dar uma aula sobre João Cabral de Melo Neto, sobre Morte e Vida Severina. E aí me vesti de retirante, enfim, fui para a sala de aula, comecei a declamar o poema e depois botei os meninos para terminarem, todo mundo muito emocionado, o texto é muito forte. E aí uma menina levantou a mão e falou assim: o senhor não está iniciando a carreira de jornalismo? Eu falei: tô. João Cabral é vivo? É. Então eu tenho umas perguntas para o senhor fazer para ele. Eu falei: não, mas ele não gosta da entrevista. Não, isso não é problema meu, isso é problema dele. Isso é problema seu. Então anote minhas perguntas. Aí eu anotei, fiquei desesperado, falei: e agora? E agora faça a entrevista. Eu falei: tá bom. Peguei o desafio, corri atrás. Você sabe como é que jornalista é persistente. Consegui o telefone da casa dele, liguei achando que alguém ia atender sem ser ele. Achei que a Marli Oliveira, que era a esposa dele, atendeu, uma funcionária, enfim. E aí ele atendeu, eu falei: alô? Falei: opa, por favor, senhor João Cabral? É ele. Olha, eu sou professor e tal, contei a historinha, falei: o senhor me concederia aí um tempinho para lhe fazer uma entrevista e tal? Estou de Brasília. Que dia é hoje? Sexta-feira. Vem a segunda, 14 horas, 5 minutos eu não abro mais a porta. Falei: meu Deus, tá bom, obrigado. Tum, bateu o telefone, falei: agora eu tenho que ir. E aí fui me preparar para essa viagem, fui de ônibus, você sabe como é que é salário de professor, não é? Ainda estava começando o jornalismo e fui, ainda não tinha Google, peguei aquelas páginas amarelas, achei um fotógrafo, contratei, ele me encontrou na porta do prédio, ele morava lá no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e entramos, 14 horas bati na porta, pontualmente, ele abriu. Muito bem, 14 horas, gostei, pode entrar. Quando eu entrei, tinha um retrato assim, desenhado, né? Uma pintura muito famosa, que sempre a gente vê nos livros didáticos, do Manuel Bandeira. Aí eu falei: olha, meu autor predileto, Manuel Bandeira. Aí ele: meu primo. Falei: puxa, não sabia, que bom. O senhor tem mais algum primo famoso? É, Gilberto Freire. Ah, puxa, que DNA, hein? Então eu entrei, foi uma entrevista muito difícil, ele já estava começando a ficar cego. Foi início da década de 90. Início da década de 90, e ele estava assim, muito amargo com aquela situação, porque o João Cabral não gostava de música, ele achava que música dava sono, ele não gostava, ele me disse isso na entrevista, que ele não gostava nada que o tirasse dele mesmo. Então ele gostava de ler. E Deus estava castigando ele, tirando o único prazer da vida dele, que era ler. Ele falou: se ele gostar de música, não tinha problema, que ele ia poder continuar ouvindo. Mas como ele gostava de ler, tinha que colocar a Marli Oliveira, a esposa, para ler para ele. Ele se incomodava com isso. Então ele falou: você tem 10 minutos. Graças a Deus, acho que ele gostou da entrevista, ele me deu 1h30 mais ou menos de entrevista, e foi muito interessante, foi desafiador porque eu queria fazer perguntas que ele não queria responder. Não raro ele me xingou, eu tenho essa gravação até hoje, naquelas fitas cassetes antigas, grandonas, e ele falava: mas você faz cada pergunta. E foi muito interessante que ele acabou me soltando assim, grandes pérolas, falou das influências dele,
falou de quem ele admirava, falou de Carlos Drummond, falou mal de Vinícius, porque ele não gostava desse lado romântico demais do Vinícius, não é? Então foi um ele era momento bem crítico, né? Muito, muito crítico. Ele era engenheiro, né? Ele era o poeta que cuidava da métrica. O processo dele, ele pensava primeiro no livro, como um produto. Qual vai ser o título? Quantas letras vai ter o título? Ele era considerado poeta engenheiro, então, e ele era muito amigo de um engenheiro que também era poeta, que até ajudou na Constituição de Brasília, o Joaquim Cardoso. Ele admirava essa engenharia da literatura. Então, depois ele calculava a quantidade de páginas e depois a quantidade de versos por página e a quantidade de sílabas que teria em cada verso. E ele te contou também os detalhes desse Tudo método, isso né? está na entrevista. Ele me disse dessa matemática dele. Ele levava de 6 meses a 1 ano para começar a escrever o livro. Ele passava um tempo planejando o livro. Somente depois ele ia escrever. Então, aí o que você fez com isso? 1h30 de entrevista, esse material rico, você voltou para Brasília e guardou. Voltei para Brasília, primeiro fui para a sala de aula, mostrei para os meus alunos, porque era meu compromisso. Aquela aluna que te perguntou... Que me perguntou, olha... ficou assim, muito feliz e surpresa. E depois disso, eu tinha falado com o Correio Brasiliense, com o então editor de cultura, o Carlos Marcelo, para ver se ele publicava no Correio. E aí a gente negociou um valor, tal, mas depois ele falou, não, a gente mesmo faz. Claro que ele não conseguiu que o João Cabral o recebesse, ou recebesse alguém. Fizeram por telefone com a esposa do João Cabral, se deram satisfeitos. E eu fiquei com esse material gravado, já tinha degravado, e ficou numa gaveta muitos anos. Até que um dia uma colega aqui de Brasília, que estudou na UNB comigo, a Dora Galesso, que até já faleceu, que era maestrina, amante de poesia, me disse, nós temos que fazer alguma coisa dessa sua entrevista. E o que você sugere? Por que você não complementa a sua entrevista com depoimentos de pessoas sobre João Cabral? Aí eu parei, pensei, aí eu tive a ideia de pedir cartas a pessoas ilustres, né, sobre João Cabral. A premissa era, se você pudesse hoje encontrar com João Cabral, o que você diria a ele? E aí me aventurei e consegui cartas de Miriam Leitão, consegui cartas de escritores portugueses, Miguel de Souza Tavares. Fui atrás de uma legião de missivistas e tive aí surpresas mais maravilhosas. E aí eu me fiz um outro desafio, pegar a entrevista, tirar partes, tirar excertos, e aí dessas partes criar um diálogo com as cartas. Então, na realidade, cada capítulo é um diálogo do João Cabral com cada missivista. Mas as cartas não foram encomendas em relação ao teu texto, não? Eu peguei mais desafiador ainda. Mais desafiador. Né? Eu tive que pegar alguma coisa que dialogasse com as cartas. E criei um pseudo-diálogo dele com eles. E o livro ficou muito interessante, ficou rico, as pessoas adoraram. Recebi cartas assim fantásticas. A carta da Miriam Leitão, por exemplo, é do dia que ela conheceu o João Cabral e que ela tinha 1 milhão de perguntas e se sentiu tão pequenininha do lado dele que preferiu ficar calada, escutando ele e o embaixador declamando a Divina Comédia em italiano. Só que ela ficou caladinha, olhando assim, porque ela não foi entrevistá-lo, ela foi lá para conhecê-lo. E ela tinha algumas perguntas de cunho pessoal. Ela falou, eu não vou parar para falar qualquer coisa. Então ela traz esse momento muito interessante. Agora, um dos momentos mais emocionantes foi quando eu conheci o Miguel Souza Tavares, que é até colega nosso e um grande escritor, e conheci aqui na Bienal de Brasília, e aí eu pedi a carta. E ele me olhou, me deu um abraço e disse, tu deves ter pesquisado demais, porque tu deves saber que minha mãe era amiga pessoal de João Cabral. Então eu vou mandar uma carta para perguntar para ele se ele está fazendo poesia no céu com minha mãe. Que era a Sofia de Melo Andressen, que é uma das mais famosas poetas portuguesas. Então, assim, tive umas surpresas assim fantásticas. O livro ficou tão querido. Eu lancei aqui no Brasil, lancei em Portugal e tem me dado assim muitas alegrias. Depois da primeira edição, veio uma segunda com mais gente fazendo cartas. E Quanto tem tempo de que você tudo. ficou para... Olha, quantos anos? O livro ficou parado, a entrevista ficou parada 10 anos e a primeira edição foram 2 anos reunindo as cartas e fazendo esse processo, e depois foram mais 2 anos para a segunda edição, reunindo novas cartas para fazer uma edição melhor.
e acho que o livro está muito rico. A segunda edição eu tive o luxo de contar com cartas de 2 filhos do João Cabral. E a minha grande alegria é saber do respeito que eles tiveram por um livro, a receptividade. A gente se fala nas redes sociais. Ai, que bacana. Então isso criou uma relação. E é muito legal você ver os filhos do João Cabral admirando o trabalho de homenagem que a gente fez, entender a proposta, que poderiam não entender também, né? Mas ficou muito legal. As cartas ficaram muito interessantes e eu não preciso dizer que onde eu passo, aqui e ali, alguém quando fala em João Cabral vem falar comigo, que o livro acabou ganhando uma vida própria. E eu estou muito feliz que agora em 2020 a gente está completando 100 anos do nascimento dele e coincidentemente em outubro de 2019, do ano passado, completou 20 anos em 2019 do falecimento e agora 100 anos do nascimento. Então, muito legal. Ô Marcos, que carta você escreveria ao João Cabral de Melo Neto? Hoje? Olha, hoje eu ia escrever uma carta para ele dizendo que ele conseguiu, do jeito dele, me deixar cada dia que passa mais apaixonado pela poesia e mais consciente da responsabilidade que eu tenho como escritor. Que o leitor merece ser respeitado, que todo grande escritor é, acima de tudo, todo um grande leitor. E se a gente respeita o público-alvo da gente, a gente pode transformar um mármore num pietá, se a gente souber lapidar direitinho as palavras. O grande legado de João Cabral é o amor imenso à poesia. Eu acho que alguém que conseguiu transpor barreiras, foi indicado mais de uma vez ao Prêmio Nobel de Literatura, infelizmente não ganhou, mas é uma pessoa que deixa um legado de compromisso com as palavras, de amor ao uma vida dedicada à literatura. É uma vida que resgatava pessoas, porque quando ele foi embaixador lá fora, ele chegou a montar uma pequena gráfica para imprimir o livro dos amigos. Então era uma pessoa que tinha um compromisso. Generoso também. Muito né? generoso, tinha um mau humor histórico e tinha também um bom humor que poucas pessoas conheciam e era grande apaixonado pelo futebol, que era uma coisa muito legal que ele tinha também. E Marcos, você trouxe algumas relíquias aqui, eu não posso terminar sem citar as obras. O seu Cartas ao Poeta Dormindo, esse aqui é um queridinho também. Esse aqui eu levei no dia da entrevista para ele me dar um autógrafo. E ele falou, olha, você sabe que eu estou ficando cego, mas para sua sorte, o ato da assinatura é manual, eu já tenho na memória, então segure o papel que eu vou assinar para você. Então Deixa tem um eu ver. autógrafo dele, ainda meio tremidinho, mas que para mim foi muito, Ai, que graça. foi muito precioso ter aqui no livro dele. Então isso aqui foi a marca do dia da entrevista. Sempre leio esse livro com muito carinho, é um dos meus livros prediletos. Isso aqui é a joia, ó. Guardar com muito cuidado. Esse aqui, Cadernos de Literatura Brasileira. Esse caderno é um caderno muito interessante, que era publicado pelo Instituto Moreira Salles. Esse instituto, eles provocam cadernos temáticos sobre grandes autores, e esse é um dos melhores trabalhos já Bonito, publicados né? sobre A ele. capa, Visualmente bem. muito bonito, com os poemas e uma análise muito crítica. É um livro que eu também acho muito interessante. Muito obrigada pela sua Um prazer. entrevista. Parabéns pelo Cartas ao Poeta Dormindo. Quem quiser ter acesso ao livro, Olha, você acha fácil na internet, você acha fácil na Amazon, Cartas ao Poeta Dormindo, tanto você acha na primeira como na segunda edição. E até mesmo quem quiser achar até mesmo usado, você também tem na estante virtual, que hoje em dia, virtualmente, a gente encontra bem fácil. Na Livraria Cultura sempre você costuma encontrar também. quer dizer, no ano de centenário de nascimento, com certeza o livro vai ser bem procurado. Espero que sim. Marcos, felicidade para você, sucesso e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia, nós ficamos por aqui. Se você quiser rever o programa, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.